atuação do ministro Celso de Mello ela é lamentável, um desatino, uma irresponsabilidade. Olá a todos, sou Felipe Oliveira. Vamos falar hoje sobre alguns assuntos que dominaram a pauta política e jornalística nas semanas, novidades do depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito, na investigação que corre no Supremo Tribunal Federal, devido às denúncias do ex-ministro Sérgio Moro na entrevista derradeira há algum tempo atrás, com relatoria do Celso de Mello, agora que está em licença, tem a relatoria do recurso nas mãos do ministro Marco Aurélio Mello. Vamos lá. Primeira coisa, a atuação do ministro Celso de Mello ela é lamentável, porque ela não respeita sequer elementos básicos da ordem processual, especialmente na ordem processual do direito penal. Ele deveria ter se declarado suspeito, porque primeiro já tinha declarado anteriormente que o presidente Bolsonaro não tinha postura, não condizia com o cargo, não tinha postura condizente com o cargo. Disse que algumas mensagens que o presidente uma vez passou no WhatsApp em relação às manifestações poderiam configurar crime de responsabilidade, antecipando um julgamento sem a menor embasamento, sem o conhecimento de nada, só demonstra sua opinião pessoal sobre o presidente. E recentemente, numa mensagem de WhatsApp, comparou o regime do Terceiro Reich, o regime alemão do Terceiro Reich, com o governo Bolsonaro. Quer dizer, um desatino, uma irresponsabilidade, uma imoralidade vindo do ministro da Suprema Corte. E esse ministro, então, não se considera suspeito para poder julgar o presidente da República. Então, na condução do processo, nós já vimos uma reunião de Estado secreta ser colocada ao público. Se o efeito foi benéfico ou maléfico para o presidente, aí é uma outra discussão. A intenção do ministro Celso de Mello, sem dúvida nenhuma, foi expor o governo. Essa conversa de que tem que ter transparência, se tiver transparência, então todos os processos sigilosos deveriam ser públicos, pelo mesmo princípio. Se não existe sigilo numa reunião de Estado, de portas fechadas dos ministros da República, se isso não é suficiente para se manter um sigilo, nenhum outro processo deveria se manter sigilo. Na mais alta cúpula do poder da nação, o sigilo de uma reunião ele é quebrado sem o menor problema, por uma decisão monocrática, sem acompanhamento dos outros pares no Supremo Tribunal Federal. Todos os outros processos que correm seguido de justiça deveriam, portanto, ser tornados públicos. Não só isso, no despacho do ministro Celso de Mello, que determinou o depoimento do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e ex-juiz da Lava Jato, o ministro Celso de Mello, ele determinou que o depoimento fosse prestado na Polícia Federal, designou ali os membros da Polícia Federal, o Ministério Público que iam participar, e só. Entretanto, quando o ministro Celso de Mello determinou o depoimento presencial do presidente da República, ele facultou aos advogados do ex-ministro Sérgio Moro que participassem da oitiva, inclusive fazendo indagações. Isso já fere o que no processo civil se chama de paridade de armas, mas que é também um preceito que pode ser muito bem utilizado no direito penal. Quer dizer, se você coloca os dois investigados, sendo que um vai ser ouvido apenas pela Polícia Federal e o outro vai ser ouvido pela Polícia Federal e pelo advogado daquele que está o acusando de um crime, que é o caso em tela, o ministro Sérgio Moro acusou o presidente da República de ter interferido na Polícia Federal. Ora, se isso não acarreta uma falta de isonomia, uma não observância da equidade ali no momento de decidir entre duas partes, dois investigados do mesmo procedimento,
notório que há uma má vontade, para se dizer o mínimo, do ministro Celso de Mello com o presidente da República. Não sei se isso foi colocado em pauta pela AGU. A AGU recorreu apenas da questão do depoimento, no caso ser presencial, alegando que em situação anterior houve sim a permissão de depoimento por escrito, no caso do presidente Michel Temer. Foi o ministro Luiz Roberto Barroso, melhor dizendo, que deu essa benesse aí ao presidente Michel Temer, e nada mais justo de conceder também ao atual presidente. Faz sentido uma mesma corte, em um espaço tão curto de tempo, tratar um presidente de uma forma e o outro de outra forma, o que ensejaria uma imagem de que a corte está politizando os seus julgamentos, que não favorece nem a justiça, muito menos a imagem do Supremo Tribunal Federal, que não tem aí andado nos seus melhores dias. Portanto, essa alteração momentânea, né, dessa questão do depoimento presencial ou por escrito do presidente da República, porque o ministro Marco Aurélio Mello ele não revogou a decisão do ministro Celso de Mello, ele suspendeu o processo e deu o seu voto. Eu vi alguém falando aí no jornal que ele tinha revogado, o ministro Celso de Mello decide. Ele não decidiu, ele deu um voto, diferente de decidir. Ele decidiu no seu voto, mas a decisão vai ficar para o colegiado. Ele apenas emitiu já o seu voto, o seu parecer. Entretanto, creio que essa questão vai ser decidida pelo plenário da maneira mais coerente, né? Que é mantendo-se aí a possibilidade do presidente da República os depoimentos ser feitos por escrito, até porque esse inquérito aí, o próprio Sérgio Moro, ele disse no seu depoimento que não imputou nenhum crime ao presidente da República. Não existe nenhum fato real sobre isso, de algum tipo de interferência numa investigação específica. Há algumas ilações imaginárias, né, de que o presidente poderia querer no futuro intervir em alguma questão, por escolher aí o superintendente da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro, ou até mesmo o superintendente geral, para que trabalhasse junto com o presidente em Brasília. São questões de ilação. Não vejo aí essa investigação em relação ao presidente da República trazendo maiores problemas. E também não vejo maiores complicações para o ex-ministro Sérgio Moro. Acho que ele falou numa entrevista, pode ter exagerado um ponto ou outro, não concordo no mérito, mas com a forma, creio que faz parte também do cenário político, algum tipo de exagero. Não creio que isso deve ser matéria para processar o ex-ministro Sérgio Moro criminalmente sobre uma declaração ali. Até porque no seu próprio depoimento ele não reforçou a tese de que estaria acusando o presidente de identidade. Forte abraço.